Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula da Masterclass Como se preparar para o mercado de energia solar na quarentena. Na aula anterior vocês viram com o Antônio como está o mercado, quais são os números desse mercado de energia solar, casos reais de contas de energia, quanto custou o sistema de cada um daqueles clientes. A intenção hoje é trabalhar a parte mais técnica do assunto. Então nós vamos conhecer os equipamentos, inversores, módulos, proteções elétricas. No final a gente vai fazer o dimensionamento de um sistema, ou seja, vamos pegar uma conta de energia de um cliente e fazer um estudo de quantas placas aquele cliente precisa, ou seja, qual vai ser a potência do sistema daquele cliente, qual a necessidade dele. Por fim, nós vamos olhar nos fornecedores quanto custaria um sistema desse tipo. Ou seja, vamos fazer o cálculo, vamos descobrir o sistema e depois vamos fazer o orçamento. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos conferir agora os componentes que fazem parte de um sistema on-grid, ou seja, de um sistema conectado à rede. Nós vamos passar pelos módulos, inversores, as estruturas de fixação e a string box, que são as proteções elétricas. Então olha só, começando pela string box, nós temos aqui esse quadro elétrico. A string box nada mais é do que um quadro elétrico que vai conter as proteções elétricas do sistema fotovoltaico. Então o que é que nós temos aqui? Olha só, esse quadro aqui, isso aqui é um exemplo de uma string box um pouco mais antiga, tá? Então nesse período dessa string box, a gente costumava deixar as proteções de corrente alternada e as proteções de corrente contínua unidas na mesma caixa, no mesmo quadro. Isso passou a mudar de algum tempo para cá. Então a gente tem essas proteções em quadros diferentes. O pessoal costuma chamar de string box CC e string box CA. String box para a parte de corrente contínua, que é o lado das placas, digamos assim, e a string box CA, que é o lado após o inversor. Nós sempre devemos ter o dispositivo de proteção contra surto, é o DPS, são esses três elementos aqui. Nós temos uma chave seccionadora, que ela vai ligar e desligar o circuito, e nós podemos ter ou não fusíveis, vai depender do tipo de sistema. São esses dois caras, um fusível para o positivo e um fusível para o negativo. Eles podem ou não existir na sua string box. Esse outro lado aqui, como eu falei para vocês, é a parte de proteção CA. O que a gente tem na proteção CA? 2 DPS também, só que específicos para corrente alternada, e um disjuntor termomagnético. Então lembrando, essa proteção hoje ela é separada, não está todo mundo dentro do mesmo quadro, são quadros separados. Olha só, o cabeamento também é um cabeamento específico para sistemas fotovoltaicos. Então tem um cabeamento específico para corrente contínua. É um cabeamento, é um cabo mais robusto, tá? Ele tem aquelas proteções contra a radiação ultravioleta, ele tem uma dupla isolação, ele tem um valor de isolação maior, é um cabo com cobre estanhado, diferente do cabo CA que nós costumamos usar. Temos a proteção CA, como eu falei agora há pouco, e temos o sistema de aterramento. Eu tenho que aterrar o meu sistema, eu tenho que fazer a proteção das partes metálicas do meu sistema fotovoltaico. Logo, ele tem que ter um aterramento, que pode ser o da própria residência. Falando um pouquinho de módulos agora. Qual que é a construção de um módulo fotovoltaico? Em resumo, tá? Ele vai ter uma moldura em alumínio, é a parte mais externa, digamos assim, do módulo. Logo abaixo, um vidro temperado, é um vidro especial temperado, normalmente de 3,2 milímetros. Nós vamos ter abaixo do vidro o encapsulante, é o EVA, ele vai ficar entre o vidro e as células fotovoltaicas. Logo abaixo, as células em si, são elas que vão fazer a conversão de luz em energia elétrica. Abaixo das células fotovoltaicas, nós vamos ter outro encapsulante, de EVA. Abaixo disso, o backsheet, que é a parte mais externa, digamos assim, é a parte do fundo do módulo. E logo depois a caixa de junção, que é de onde vão sair os cabos elétricos desse módulo. Então essa daí é a construção, pode existir variações, tá pessoal? Mas essa é a construção básica de um módulo fotovoltaico. Ainda falando sobre módulos. Basicamente, o que é um módulo? É um conjunto de células fotovoltaicas. O que é uma célula? Esse quadradinho aqui, ó, essa menor parte do módulo, isso aqui é uma célula fotovoltaica. Então, um conjunto de células fotovoltaicas eu vou chamar de um módulo fotovoltaico. Aí esses módulos podem ter 32, 60, 72 ou 144 células. Vai depender do modelo, da potência e do fabricante. Basicamente nós temos três tipos de módulos. Os módulos monocristalinos, que são esses aqui com a cor mais puxada para o preto, tá vendo? O módulo policristalino, que é esse aqui mais puxado para o azul, e os módulos de filme fino, que tem algumas variações nessa categoria. O módulo monocristalino ele vem pegando uma fatia maior do mercado, tá? Muitas instalações já estão utilizando o módulo monocristalino, alguns estudos dizem que ele já está mais
O custo-benefício desse módulo é melhor. Logo em seguida, temos o módulo policristalino, ele tem uma eficiência menor em relação ao monocristalino, então vocês vão encontrar módulos com a potência um pouco menor quando eles são policristalinos. Mas eles têm um preço um pouquinho reduzido também, em comparação ao mono. Em terceiro, os de filme fino, que tem algumas categorias aí dentro. Eles são usados para aplicações mais específicas. Às vezes eles se comportam melhor com a alta temperatura. A depender de onde eu for colocar o meu sistema fotovoltaico, esse cara pode ser uma opção. Mas no geral, no mercado, o que vocês vão encontrar vão ser os módulos mono e policristalino. Existem algumas variações ainda, por exemplo, nessa imagem. Isso aí é um módulo OPV, uma célula OPV. É um módulo fotovoltaico orgânico, que o pessoal está chamando, que ele é flexível. Pode ser uma opção interessante para quem aí não tem um espaço no telhado, algo do tipo, que é aplicar em uma fachada de prédio, algo desse tipo. Ou ainda, um cliente desse tipo, ó, ele abriu a mão um pouco de geração elétrica para ter uma cobertura na varanda dele. Então, olha só, se vocês olharem direitinho, o módulo ele não é completamente preenchido de células. Ele tem alguns espaços para deixar a luz passar. Então, esse cliente está aproveitando essa fachada para gerar energia elétrica e para fazer a cobertura contra a chuva e coisa desse tipo. Ou ainda, nesse próximo exemplo, provavelmente esse é um prédio que não tem espaço no terraço, então aplicaram os módulos na fachada. Vocês podem me perguntar, vai gerar energia assim? Vai, ele está abrindo mão de geração de energia elétrica, porque está colocando um módulo aí na parede, né, do prédio. Vai gerar? Vai, em uma quantidade menor, sem dúvida, mas vai gerar. Uma outra aplicação que nós até temos no Brasil, por sinal, são aquelas usinas flutuantes. Então eu estou colocando módulos fotovoltaicos na superfície de um lago ou coisa do tipo. Com isso eu tenho um ganho de espaço, né? Eu estou aproveitando uma área que não seria utilizada para gerar energia elétrica. Nós até temos no Brasil uma usina desse tipo, que foi inaugurada recentemente lá em Sobradinho. Ela é uma usina flutuante que fica conectada à usina de Sobradinho. Ó, pessoal, é interessante vocês verem isso daqui porque quando se trabalha com sistemas fotovoltaicos, eu estou trabalhando com uma corrente contínua. Para quem aí não é da área, o que é que eu estou falando? Uma coisa é a energia que você tem na bateria de um carro. 12 volts, corrente contínua, então tem um positivo e tem um negativo. Que é completamente diferente do que você tem na tomada de casa, ali 220 volts, 127 volts. Não existe positivo e negativo, a gente passa a chamar de fase neutra. Então o que eu estou falando é que na bateria, eu estou falando de corrente contínua, e na residência a gente tem a corrente alternada. As concessionárias de energia elétrica, elas trabalham com corrente alternada. Os módulos fotovoltaicos geram em corrente contínua. E tem uma questão interessante que é o arco elétrico. O arco elétrico gerado por corrente contínua, ele é mais difícil de ser extinto do que o arco elétrico gerado em corrente alternada. Ou seja, o que é que eu quero falar com isso? Em sistemas fotovoltaicos tem que se tomar um cuidado maior com os equipamentos que fazem a proteção do sistema, porque eles têm que ser específicos para a corrente contínua, específicos para sistemas fotovoltaicos, por questão justamente desse arco elétrico. Só para exemplificar para vocês melhor, vamos assistir esse videozinho aqui rápido, que ele vai mostrar a diferença de um arco elétrico CC e de um arco elétrico CA. Ali naquele ponto, o indivíduo coloca a chave, o conector ali em 220 volts alternado, os cabos elétricos passam por uma resistência, uma carga, isso aqui vai aquecer, sai dessa resistência, vem para uma chave, ó, seccionadora, e depois retorna lá para a fonte. O arco elétrico tende a aparecer no momento de abertura da chave. Vocês deram uma olhadinha aqui, ó, teve um arco elétrico bem pequeno, nem vai mais acontecer. Esse daí foi um arco elétrico gerado pela corrente alternada. Agora, nesse momento, o indivíduo vai lá, vai trocar para 220 volts contínuo, certo? E vai fechar a chave. As resistências aqueceram e no momento que ele abrir a chave, vai acontecer o arco elétrico de corrente contínua. Ou seja, um arco elétrico muito mais intenso. Então, deve-se tomar um cuidado em sistemas fotovoltaicos por questão desse arco elétrico. Os equipamentos têm que ser específicos para suportar esse arco elétrico no momento de abertura de chave. Agora falando um pouquinho sobre inversores, pessoal. Nós temos alguns tipos de inversores. O primeiro vai ser o inversor de string, que é o inversor tradicional que a gente está acostumado. Então vamos olhar aqui o seguinte, ó. Essa é uma residência, lá em Paulo Afonso. Nós podemos ver os módulos fotovoltaicos instalados ali, ó, no telhado dessa residência, certo? Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Então, essa daqui é a posição dos módulos, uma vista ali de cima do telhado. Nós temos 10 módulos de um lado, 10 módulos na outra água do telhado. Então o que é que acontece? No inversor de string, eu vou pegar esse conjunto aqui de 10 módulos, vão descer 2 cabos para o inversor, vou pegar esse outro conjunto de módulos, vão descer mais 2 cabos lá para o meu inversor. Na verdade, primeiro eles vão passar pela string box. Então o que nós vamos ter na parte de dentro da casa
são equipamentos desse tipo. Então o que é que nós temos? Os cabos daqueles módulos vão descer por esse eletroduto, vão entrar nessa string box CC, então aqui é onde estão as proteções que eu falei a vocês agora há pouco. O cabeamento vai sair e vai entrar no inversor. Então até esse ponto eu tenho corrente contínua. O inversor vai fazer a transformação de corrente contínua em corrente alternada, essa é a função dele. Nesse ponto nós temos corrente alternada saindo para a string box CA, então aqui estão as proteções CA, e daqui vai para o quadro de distribuição da residência. Essa instalação pode ser exposta, pode ser embutida, existem N formas, vai depender de quem está instalando. Esse é o sistema on-grid com o inversor de string. Como é que vai ser o esquema de ligação desse cara? Dos módulos eu vou para a string box, da string box para o inversor, do inversor para a string box CA, se conecta na instalação da residência, lá no quadro de distribuição da residência. Se eu estiver gerando energia em excesso, essa energia vai retornar pelo medidor, que é um medidor bidirecional, um medidor mais inteligente, e depois vai para a rede elétrica da concessionária. Além disso, todos os inversores têm um sistema de monitoramento. Então o que é que a gente está vendo aqui agora? É o sistema de monitoramento da Fronius de um cliente da EP Engenharia. Então, ó, no momento que essa foto foi tirada, ele estava gerando 13,1 kW, 13.100 watts. Estava ali um pouco antes de meio-dia, então devia ser umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Ele mantém o histórico de toda a geração. Eu posso ver esse histórico no dia, então, como se comportou no dia 18 de dezembro do ano passado. A geração foi assim. Essas quedas que vocês estão vendo nesses gráficos são justamente nuvens passando, chuva ou coisa do tipo, em que a geração de energia sofre algumas quedas. Então ela vai ficar variando durante todo o dia. A gente começou a ter geração ali próximo de 6 da manhã, a geração acabou ali entre quase umas 19 horas, mais ou menos. Posso ver esse gráfico para todos os dias do mês, então olha só, dia 1º até o dia 31 e por aí vai. Bem como eu também poderia olhar o ano, os meses do ano, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de sistema? Normalmente os inversores de string são mais baratos do que os próximos tipos que nós vamos olhar. Passando ali de categoria de inversores, nós temos os inversores que trabalham com a tecnologia MLPE, que significa eletrônica de potência em nível de módulo ou nível modular. Então aí nessa categoria eu tenho os microinversores e tenho os otimizadores. Começando pelos microinversores. Está aqui a instalação de uma residência, a imagem do telhado. Esses equipamentos aqui são os microinversores. Eles ficam, diferente do inversor de string, os microinversores vão ficar nos telhados, junto com os módulos. Mais próximo, então aqui são microinversores da AP System, nesse caso. É esse cara aqui. Repara o seguinte, ele tem uma entrada para o módulo fotovoltaico aqui, mais uma entrada para outro módulo aqui. E isso daqui já é uma saída em corrente alternada. Então ele está fazendo a conversão de corrente contínua em corrente alternada aqui dentro e já manda um sinal de corrente alternada. Qual que é a questão? Qual que é o detalhe dos microinversores? Microinversores que trabalham com 2 módulos fotovoltaicos ou microinversores que trabalham com 4 módulos fotovoltaicos. Então a cada 2 ou a cada 4 módulos eu vou precisar de um microinversor. Consequentemente, pela quantidade de microinversores que eu vou precisar, o sistema pode ficar um pouco mais caro. Só que ele vai trazer mais alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Se um desses módulos aqui pega sombra, pessoal, ele não vai afetar o módulo ao lado dele. Por quê? Porque o microinversor vai trabalhar de forma independente. Ele vai extrair o máximo de potência de cada módulo de forma independente. Então um não afeta o outro. Diferente do inversor de string que nós vimos antes. Se um daqueles 10 módulos no inversor de string pegar sombra, ele vai afetar os outros 9 módulos. Então a geração como um todo vai cair. Isso não acontece com os microinversores. Então aqui está a instalação após colocar os módulos. Tá? Os microinversores eles estão embaixo dessas placas, eles estão embaixo desses módulos. Consequentemente, o que vai descer para dentro dessa casa já são os cabos em corrente alternada. Porque a conversão já aconteceu lá no telhado. Então eu não vou descer cabo com corrente contínua. Eu só vou descer cabo com corrente alternada. Portanto, nós dispensamos o uso da string box CC. Nesse esquema aqui, eu tenho um microinversor com um módulo. Essa parte aqui dele já é corrente alternada. Eu conecto a outros microinversores e só vou mandar ele para a string box CA. Dispensei a string box CC. Todas as proteções de corrente contínua são internas, elas estão dentro do microinversor. Então não tem necessidade de eu ter uma string box CC. Os microinversores também têm a questão do monitoramento da geração de energia elétrica. Então eu consigo ver aqui a curva de geração ao longo do dia. Isso aqui é a geração total
E a vantagem, a grande vantagem é que eu consigo ver a geração de cada módulo, já que eles são trabalhados de forma independente. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que esse módulo em específico está com a geração menor. Provavelmente ele deve estar pegando alguma sombra, mas não está afetando os outros módulos. Isso daí é o que é chamado de monitoramento a nível modular. Uma outra opção são os otimizadores. Então, tem uma empresa chamada Tigo, também tem a SolarEdge, que adotam essa tecnologia. A ideia aqui é de que eu vou ter um otimizador para cada módulo e vou manter aquele inversor de string tradicional que a gente viu antes. Então, os otimizadores eles vão tirar o máximo de potência de cada módulo de forma independente e individual e vão levar toda essa energia para o inversor. O inversor vai fazer a conversão de corrente contínua em corrente alternada. Então, isso aqui pode ser uma opção interessante para quem já tem um sistema fotovoltaico e quer dar um upgrade nele, quer dar uma melhorada nesse sistema. Ele pode estar com a eficiência um pouco baixa, então pode dar uma melhorada com isso daqui, com esses otimizadores. Existem ainda os inversores híbridos. Ou seja, são inversores que trabalham junto com a concessionária de energia, eles são conectados à rede, porém também tem bateria. Então eles são um sistema on-grid e off-grid ao mesmo tempo. No Brasil, esse cara ainda não pode ser usado com a função de armazenar energia na bateria. Nossa legislação ainda não permite o uso desse cara. Já existe uma discussão para ele começar a ser liberado, mas hoje, dia 29 de março, no momento que está sendo exibido esse vídeo, eles ainda não podem ser utilizados. Por fim, vamos ver as estruturas de fixação. Ou seja, já falei de um monte de equipamento, como é que esses caras vão ficar no telhado? Então, olha só, a gente pode ter uma estrutura de fixação para um telhado cerâmico, certo? Então, ele vai ter essa peça aqui, ó, chamada de hook, essa peça prateada. Ela vai ser fixada no caibro do telhado e ela tem uma curva justamente para não precisar modificar o formato do telhado, a estrutura do telhado. Porque vai ficar uma telha por baixo dessa curva e uma telha por cima dessa curva. Então, ó, vocês podem ver melhor aqui no hook. Então é chamado de gancho, tá? A gente costuma mais chamar de hook, na verdade. Eu tenho uma telha que vai vir aqui por baixo e uma telha que vai vir aqui por cima. Então eu mantenho a estrutura do telhado, continuo tendo aquela proteção ali para não ter infiltração dentro de casa, justamente por causa dessa curva, e consigo instalar normalmente no meu telhado cerâmico. Um outro componente é o trilho, ó. Então esse trilho aqui é em alumínio, tá? Todas essas peças aqui são em alumínio anodizado normalmente. Esse trilho ele vai ser fixado no hook, no gancho. O hook ou o gancho, ele está sustentando o trilho. Em cima desse trilho é que vão ser colocados os módulos fotovoltaicos. Tem mais alguns detalhes, ó. Eu posso precisar de uma junção cerâmica quando eu preciso emendar um trilho no outro. Essa peça aqui que eu uso. E eu tenho os terminais, o terminal intermediário e o terminal final. São eles que sustentam o módulo no trilho. Voltando lá para aquela imagem, os terminais ficam justamente aqui, ó. Essa peça aqui é um terminal. É um terminal final. Ele está fixando o módulo no trilho. Para os telhados de fibrocimento, que é aquele que o pessoal chama de amianto, eternite, por aí vai. Então, ó, o hook muda um pouco. Ele passa a ser um parafuso bem grande que vai atravessar a telha até chegar na peça de madeira, no caibro. Então a gente faz esse furo na parte alta da telha, ó, que é chamada de capa. Ele tem uma borracha de vedação aqui. E o trilho vai ficar em cima desse hook. Então a única peça que mudou foi o hook para esse tipo de telhado de fibrocimento. Uma outra variação, se o telhado for metálico, existe essa opção que ela funciona como se fosse uma cola que você passa no trilho, então não tem mais hook, ó. Você passa no trilho e passa no telhado e fixa os dois. Se preferir, ao invés de usar a cola, vocês podem usar uma estrutura parafusada mesmo. Então aqui é o parafuso autoperfurante ou autobrocante, como alguns chamam. Então ele é fixado nessa aba do trilho, o trilho para telhado metálico, ele pode ter algumas abas maiores, estão vendo? Então você faz a fixação aqui, ó, nesse ponto. Ou existem hooks específicos também para esse telhado metálico, em que ele pega a estrutura, o formato da telha, aquele formato trapezoidal, e a fixação acontece aqui nessas laterais, nessas diagonais. E aí depois disso é só colocar trilho, terminais, intermediários e finais e módulos. Caso seja uma estrutura de laje, como é que fica? Então a estrutura de laje trabalha com esse triângulo, permite fazer o ajuste da inclinação tranquilamente. O legal de uma estrutura de laje é que você pode direcionar para onde você quiser. Especificamente, a melhor opção aqui vai ser o norte, tá? Para quem está no Brasil. Para quem está no hemisfério sul, na verdade, a melhor orientação é norte de maneira geral. Não quer dizer que se tiver para outros locais está errado, depende de alguns fatores. Ou ainda pode ser feita uma estrutura de garagem. Então o pessoal chama isso aqui de carport. Isso aqui é utilizado mais por grandes comércios, shoppings e por aí vai,
porque você faz a proteção do carro, faz aquela garagem coberta e ao mesmo tempo aproveita o espaço para gerar energia elétrica. Isso aqui é uma opção bem bacana. Claro, é uma opção mais cara porque exige mais metal e por aí vai, mas é uma opção interessante.